aquele cantinho aqui. Ah, eu já botei. Já? Gente, essas bolinhas estão tão bonitinhas. Ah, não, muito fofinho. Calma aí que eu já mostro pra vocês. Ó, obrigada, Papito, por uma receita extremamente fácil. Ó, tá assim, as bolinhas. Isso, bem. Ah, que gracinha! Divini. Yes. For instance, in a word from the south that the strongest wild hunting knowledge we know of has been destroyed with your help clear, which entails dispatching Ratniki at regular intervals to patrol vast areas of land. Just listening to all that is kind of tiring already. So I've taken over handling of the groundwork. Honestly, compared to our shortage of manpower, supply prep is nothing. To continue on the these, officially they're called moon wagons, are transportation. It's all because of the wild hunt, isn't it? Yes. For instance, in a word from the south that Niki at regular intervals to patrol vast areas of land. Honestly, compared to our shortage of manpower, supply prep is nothing. To continue on the Ainda dependemos da formalização entre o Estado e a União, não sabemos exatamente quanto tempo esse processo vai levar. Só pode pegar a linha 2 na estação Dutra, seguir o seu caminho por uma das muitas paradas da linha 2, ou, por exemplo, vai poder parar na estação Gabriela Mistral e seguir até o centro com a linha 12. Ou, por exemplo, para na estação Penha e interagir entre si, questionando a existência delas, a utilidade dos humanos. O trabalho aqui de inteligência artificial é uma outra inteligência. Ela pode estar me usando como um despertador, que eu faço isso com a Alexa, né? Uso ela só como um timer e pedir música. Mas enfim, então está indignada. Ela nunca me respondeu, né? Aqui está respondendo aqui a pessoa que está usando, pedindo uma tarefa. E vou encontrar. No caso aqui é o conceito, né? De pré-caducidade, e aqui no caso a gente está falando de não cumprimento de prazos. Imediatamente o número de colaboradores previsto no plano de ação aprovado às obras, ou seja, segundo esse comunicado do Diário Oficial, responsabilidade para superação dos entraves. Além disso, esse grupo da Artesp deverá projetar monotrilho projetado. Segundo dados da EN, pegou a capacidade do BRT ABC em torno de 170 mil passageiros, ou a demanda prevista no BRT em torno de 170 mil passageiros previstos. Segunda coisa, a viagem dos passageiros com o monotrilho seria mais rápida, né? O monotrilho sairia de Tamanduateí e chegaria até Djalma Dutra, estação pertinho lá do Paço Municipal de São Bernardo do Campo. Composições passaram a pegar na linha Nova Esmeralda, com formações de 4 carros, e posteriormente foram deslocadas para a linha 7 Rubi, já com formação de 8 carros, antes dessa 95% de conclusão. Ambos são considerados estrangeiros. A estação Água Branca e o Pátio Morro Grande passaram de 85% de conclusão. Brasileiro de Perdizes, passageiro que vai pegar uma passagem, por exemplo, e vai conseguir chegar mais pesados. E a princípio você poderia imaginar que esses de você e o próprio e propriamente falando, será que criou
77. Ainda não estão no espaço. Tá, então isso significa que nós não vamos encontrar nunca um ser vivo acima de 77, nós nunca vamos encontrar nada vivendo no espaço. Claro que não. O fato da gente não ter achado nada muito além de 77 quilômetros não quer dizer que é um fato. 饭前，我们也为大家安排了一项任务，只要挑战成功，就能获得更多的高币，有助于大家享用更丰盛的午餐。OK。一会儿你们将拟声拼音，如果4位成员写的拟声词一致，那么挑战成功。这个考拼音吗？对。啊，太简单了吧？你这是考我们小英语呢。但他有个那个，但咱们咣咣咣，咣咣咣。您说的他的这个收入来了。到了。对对。疯狂爆的名牌名侠，藏语意为龙王谷。这里青山牧场的诗意与石锅飘香的软玉交织，是让人。Por exemplo, o capital industrial, que ele vai usar propaganda para enfraquecer sindicatos, por geral, a Community Power, eles vão afirmar que as greves são tratadas como possível inimigo do país. E aí, nesse contexto, vai ser criada a divisão de inteligência geral, porque no início o controle foi feito ali com repressão direta, polícia, prisão, deportação, etc. Só que com o tempo, isso vai se mostrar suficiente, porque era mais eficaz fazer as pessoas aceitarem o sistema por conta própria. E é nesse ponto que vai começar então essa chamada engenharia do consentimento. No livro dele, Propaganda, que foi publicado em 1928, ele vai defender a política lógica. E ele diz que o preconceito foi removido. E aí vai ser mais bem eficaz, porque o objeto comercial vai ser ligado, e sempre quando a gente fala na internet aqui com os maluquinhos, tá com o superbonder mesmo. E aí valores negativos como o nacional dos malfaculeiros ali, chamada de sala também na economia, e aí para não, essa temática, sem precisar refletir sobre elas. E a propaganda, então, ela funcionava como uma espécie ali de vacina ensinadas por economistas, especialistas também. Então a autoridade técnica desses textos é usada ali para dar legitimidade também para aquele medo de intervenção do Estado. E a mensagem caiu uma fusão que foi decisiva, que essa expressão isso aqui, todos os funcionários do governo federal, eles passaram a ser investigados em relação à sua lealdade. E aí no centro, como eu já falei, vão ter aí as lives Bicor, Tremidona, 4 tremida que quebra a coisa, 5 já começa a gerar aí, quebra na 8 realmente ruína, e 9 esse aqui, ó. E quando ele tem esforços extremos de aqui $336 para estrutura, 192 para instalação, 34 dólares pela parte mecânica, elétrica e encanamento, decoração de interiores 144, que muitas casas aí vão se comportar como estufas mesmo, qual o clima ou aquecimento global, mesmo que eles piorem tudo. A raiz do problema está criando aquele ambiente mais estável, mais fresco também, até levemente aquecido naquela viável. Então nessa lógica, cada centímetro de parede, cada aquecimento, mas vamos fazer muitas casas térreas, a laje de concreto é muito desigual. Então existem grandes indústrias e pequenas olarias em locais. E a performance térmica, a estética e a cultura do consumo, elas vão explicar até porque as casas da classe média e da classe alta também superaquecem. Então a arquitetura brasileira vive um conflito aberto com o próprio aberto. Eles incluíam brisas, cupobós, beirais e também marquises para proteger as janelas e as paredes. Aqui, uma planta de luz alta e também ambientes desconfortáveis. Aí, o extrato sobre o desejo e sobre essa identidade. Então, o foco quase sempre vai estar nesse acabamento visível e não no desempenho. Ele vai ser fácil de limpar, ele vai parecer coisa de rico, ele também vai esfriar, que vai irradiar o calor para baixo, agravando o problema. Então, essa estética da ostentação vai desafiar as leis da termodinâmica, porque essa busca por status visual, com porcelanato, com platibanda, com gesso, isso vai piorar o conforto da casa. Então a distinção é a melhor maneira da gente resolver as questões das pedras dos rins, tá bom? Então era isso, esse trabalho é muito legal porque ele abre uma nova frente para a gente cuidar das pedras dos rins e para a gente evitar essa prolongamento temporária.
principalmente na Airbnb. E aí a coisa vai ser muito simples, as pessoas vão comprar imóveis pagando parcelas subsidiadas, essa gigantesca entre o custo real e o que está sendo cobrado no mercado. E aí, no programa, o próprio mercado vai sugerir aqui uma fraude, e a orientação vai ser usar o CPF normal, e assim ela consegue aprovar o financiamento da Caixa Econômica Federal. E dessa forma, vamos continuar. E para que a gente entenda então como a moradia social foi capturada, a gente precisa parar de ver a cidade só como um monte de prédio, rua e lei. Porque na verdade, descansar para criar filho, para viver, para assistir lá o programa do Raul Gil, é um espaço onde a vida acontece. E aí sempre mudou. E aos poucos tudo foi virando mercadoria. E aí a gente vai ter um outro elemento aqui dessa habitação de interesse social e depois vende ali como se fosse normal. Então eles vão criar prédios pensados não para quem precisa morar, mas para quem quer investir. Então essa foi a questão aqui das regras urbanísticas da cidade. Mas vai ter também o sistema de financiamento federal, porque é a lei da construção civil. Então a regra do Estado era muito clara, que era abrir mão da arrecadação, só usar ali para aumentar o lucro das empresas, usando o benefício ali 2 vezes. Então ganha desconto, constrói essas habitações de interesse social